Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando mais uma aula de teoria do conhecimento. Nesse momento, nós pretendemos fazer uma introdução a alguns temas, a alguns problemas que estão presentes no livro, na obra Petite Philosophie de la Dépression, que é o texto que nós vamos utilizar no segundo semestre. De um lado, fazendo uma tradução do francês desse livro, que é muito pertinente para as nossas pesquisas dentro da teoria do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, em vista da pandemia, discutindo alguns tópicos mais determinados da teoria do conhecimento a partir de uma exemplificação, a partir de uma temática que hoje está presente, né, na maioria dos casos que se discute a questão do conhecimento na vida concreta, na vida prática. Eu já começo, em função do adiantado da hora, eu já começo pela apresentação rápida do texto do Lemoine, que eu apresentei inicialmente nesse pequeno volume aqui, mas hoje a minha ideia é apresentar a partir do PDF, que foi confeccionado. Então, quero fazer uma rápida apresentação a partir do PDF, apenas dos 2 primeiros capítulos, porque, quanto ao primeiro capítulo, na última aula, nós apresentamos o material do Descartes e do Kant, quando nós falamos sobre as representações obscuras. Hoje, tentando dar mais um passo na apresentação do texto do Lemoine, queremos falar do conhecimento enquanto reconhecimento. Essa é uma concepção que praticamente não existe, vamos dizer assim, né? Ou que não foi assumida pela teoria do conhecimento enquanto tal, enquanto uma disciplina acadêmica, mas que na história da filosofia tem tido cada vez mais espaço, seja do ponto de vista da filosofia moderna clássica, e aqui eu falo especialmente de Schelling, quanto daqueles filósofos que nos dias de hoje ainda trabalham a questão do reconhecimento. Esse tema, ou esse termo, reconhecimento, ele é bastante abrangente, de modo que ele pode se referir a questões éticas, a questões morais, mas também a questões cognitivas, portanto, a questões de teoria do conhecimento. E nós pretendemos mostrar que, do ponto de vista do material que nós vamos utilizar aqui, cada vez mais faz sentido falar do conhecimento enquanto reconhecimento. Então, é o que nós pretendemos fazer hoje, a partir de uma abordagem um pouco diferente daquela que vimos fazendo nas aulas anteriores, e mesmo da última aula, nas quais nós apresentamos temas, apresentamos questões que podemos dizer são usuais no âmbito da teoria do conhecimento como disciplina acadêmica. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente, vamos sair um pouco de dentro da academia e discutir como que, de fato, a questão do conhecimento se impõe. Ok? Eu vou fazer, então, o compartilhamento de tela e, a partir do compartilhamento, a gente fala sobre o assunto. Eu não consegui disponibilizar aqui alguns livros para o nosso trabalho de hoje, então eu vou contar com a ajuda do Ângelo, caso ele tenha esse livro nesse momento, que é um livro do Habermas, que também iremos retomar aqui hoje. Eu achei que beleza. Então, eu vou apresentar o Lemoine e logo depois eu já quero abrir para o Habermas. Então, se você quiser... eu posso mandar por WhatsApp também, se você quiser. Oi? Eu posso mandar por WhatsApp, se você quiser me apresentar, né? Só que eu já fechei aqui o WhatsApp. Manda aí, eu abro de novo. Pode mandar, eu abro de novo, não tem problema. Beleza.
Tá legal? Então, gente, eu já vou abrir aqui o WhatsApp. Para que a gente vá trabalhando. Bom. Então, está aberto aqui Ô, Angelo, aproveita e já envia pela própria aula, pelo próprio grupo, né? Isso, pelo próprio grupo de teoria do conhecimento, Beleza. porque aí já fica para os colegas também. Tá legal? Enquanto você envia, eu vou mostrar para os colegas aqui o material que, neste semestre, nós queremos trabalhar. Então, nós temos aqui o título, Petite Philosophie de la Dépression, que é o livro que nós estamos, nesse momento, trabalhando. Por enquanto, estamos fazendo uma espécie de detour, de desvio, fazendo alguns círculos concêntricos até chegar ao livro propriamente dito. Fizemos já uma apresentação do tema da representação confusa, que é o tema do primeiro capítulo do Lemoine. Não discutimos ainda o que é a depressão como sendo uma representação confusa. Não fizemos isso. Mas discutimos a própria noção representação confusa, a sua origem, o seu desenvolvimento, partindo desde a noção de ideias claras e distintas do Descartes. Por isso, necessariamente, passamos pela representação confusa. Chegamos em Kant, que discute a fundo essa noção, e, posteriormente, em Freud, o psicanalista, que não usa a expressão representação confusa, mas usa o termo representação inconsciente, que é justamente o sentido que essa expressão representação confusa tem em alguns textos clínicos, como, por exemplo, esse aqui do Lemoine, ok? Quanto à noção de representação confusa, falamos na última aula. Então, em vista disso, eu sugiro que quem ainda não viu essa aula que possa acompanhar. Nesse momento, o link da aula está disponibilizado no grupo do WhatsApp e pretendemos até amanhã, ou no máximo depois de amanhã, disponibilizá-la também no Moodle, uma vez que só essa semana, só o final da semana passada, a gente conseguiu o acesso completo ao Moodle. A gente já tinha o acesso, mas ainda não estava funcionando a contento, uma vez que o nosso retorno à universidade foi agora, e por isso as nossas representações ainda estão confusas quanto à universidade. Vide o fato de hoje também eu não ter encontrado o material aqui nos meus computadores, em vista ao material de 2017, a última vez que eu trabalhei com isso, tá? Então, dito esse ponto quanto à representação confusa, nós vamos passar ao segundo capítulo, que tem como título Como reconhecer uma representação. Comment reconnaître une dépression. Como reconhecer uma depressão. A palavra aqui importante para nós é reconnaître, reconhecer. Essa palavra, qual que é o sentido dela nesse texto do Lemoine? Ele próprio diz que reconhecer uma depressão é uma questão difícil, pois, car la dépression, pois a depressão é um fenômeno subjacente. Bom, o que significa um fenômeno subjacente? É justamente aquilo que subjaz, aquilo que está embaixo de algo que, para nós, é mais visível. Então, o fenômeno subjacente é um fenômeno que não aparece aos nossos sentidos.
é algo que está oculto. Se nós observamos o primeiro capítulo, quando falamos que a depressão é uma representação confusa, é confusa justamente porque não é nem clara, não é uma representação clara e não é uma representação distinta. Então, não tem como separar essa representação que designa isso que estamos chamando de depressão de uma outra. E por que isso? Bom, o porquê disso a gente vai ver depois. Nesse momento, só estamos vendo as bases epistemológicas disso, certo? Do ponto de vista das bases epistemológicas, que é o problema de agora, dizer que a depressão é uma representação confusa é o mesmo que dizer que ela é um fenômeno subjacente. Isto é um fenômeno que nós não conseguimos representar de maneira cabal, de maneira que nós possamos distingui-la, separá-la, né, de outras representações. Por exemplo, embora haja uma série de formas de sofrimento psíquico que parecem com a depressão, não são necessariamente depressão. Aqui, por exemplo, Lemoine enumera uma série de circunstâncias, uma série de formas de sofrimento que têm as mesmas características da depressão. A síndrome de Burnout, a melancolia, a prostração, o cansaço. E como distinguir uma coisa da outra? Então, essa dificuldade da distinção se dá porque ela é um fenômeno subjacente. Isto é, ela é algo que, no fundo, confunde com essas outras aqui. Então, se ela é algo subjacente, nós temos que ter um tipo de trabalho que não é o trabalho de um pensamento abstrato, ok? Que não é o trabalho de um pensamento abstrato para poder distingui-la. Isso implica uma renovação da noção de experiência. No caso médico, né, que o Lemoine está fazendo ali uma filosofia médica, uma experiência clínica. No caso da teoria do conhecimento, uma experiência cognitiva. E uma experiência clínica e uma experiência cognitiva não são opostas. Elas andam juntas. Isso faz com que uma teoria que nos possibilite o conhecimento da depressão só é possível do ponto de vista do reconhecimento. A questão agora é, então, o seguinte: o que é que significa a palavra reconhecimento do ponto de vista da teoria do conhecimento? Essa é uma coisa legal, essa é uma coisa bacana de podermos discutir, de podermos falar. Por aqui eu paro com o texto do Lemoine. Por quê? Porque eu só queria ter um mote para falar sobre reconhecimento. Tá bem? Então, nesse momento, eu tiro o reconhecimento, não, eu tiro o compartilhamento. Por quê? Porque eu pretendo compartilhar um outro texto, justamente esse que o Ângelo me enviou agora há pouco, que é um texto do Habermas. Que é um texto do Habermas que não fala de reconhecimento,
mas que prepara o caminho para uma abordagem, na nossa época, do tema do conhecimento como reconhecimento. Até aqui está claro para vocês? Eu vou começar, então, a apresentar a história da noção de reconhecimento, tá bem? Deixa eu ler aqui. Eu tenho que fechar isso aqui para conseguir ler vocês, senão eu não consigo. Não, aqui. Beleza, né? Então tá. Então vamos continuar. Estamos com o Habermas. Nesse livro que eu quero fazer uma rápida apresentação com vocês, Verdade e Justificação, o Habermas, que é um autor praticamente centenário hoje, ele retoma algumas questões que têm a ver, se vocês observarem bem, com a chamada teoria tradicional do conhecimento, ou com a chamada análise tradicional do conhecimento. Mas, evidentemente, que ele não é um adepto dessa teoria, tá bem? Eu só estou falando aqui tem a ver, porque é um livro no qual ele discute a questão de verdade e a questão de justificação. E, hora ou outra, aparece aqui nesse livro a temática também da crença, a temática da certeza. Fundamentalmente, o Habermas está discutindo a questão da pragmática linguística e de como nós, filósofas, pensadoras do século XXI, esse livro aqui é de 2004, eu acho que no original, início dos anos 2000, só um minutinho aqui, deixa eu ver de quanto que é o livro no original. 99, né? O original é de 99. Então, praticamente um livro que abre o século XXI, na medida em que, embora não tenha data 2000, não tenha data 2001, pela sua questão, ele abre uma perspectiva nova para a teoria do conhecimento. E o interessante, eu acabei pegando o livro ali agora nas mãos, mas eu não trouxe aqui. Esse livro, Verdade e Justificação, retoma a problemática de conhecimento e interesse. A problemática do interesse tem a ver com a discussão kantiana, na qual Kant fala do interesse da razão. A razão tem um interesse. Sim, a razão pura, ela tem um interesse. Ela é interessada. E se ela é interessada, esse interesse é necessariamente prático, por mais que ele se vista de teórico. Então, se há um interesse da razão, há uma passagem no âmbito do conhecimento teórico para o conhecimento prático. A razão de ser do conhecimento teórico, vai dizer Kant, da razão especulativa, não é senão a sua ampliação à razão prática. Porque, de outro modo, não tem como o conhecimento se realizar. Ele só se realiza com a passagem ao âmbito prático. Partindo dessa perspectiva, nós podemos dizer, então, que se há um interesse teórico do conhecimento,
ou da teoria do conhecimento, ou mais geral, da filosofia, esse interesse teórico ele tem uma função prática. Ok? Ele tem uma função prática. E é justamente isso que o Habermas, nesse livro, Verdade e Justificação, vai retomar e vai desenvolver. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho, para a gente conseguir colocar no mesmo nível os textos que estão aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Vocês conseguem ver, né? Sim. Na introdução, o Habermas fala do realismo que se instaurou, o realismo como concepção filosófica, se instaurou após a virada da pragmática linguística. Se vocês não estudaram isso ainda, eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas vocês vão ver logo, logo, ou ano que vem, ou no quarto ano. Eu acho que filosofia da linguagem, acho que vocês têm no ano que vem. De maneira que, acredito eu, não sei como é que está a questão lá das disciplinas, vocês podem ver isso ano que vem. Com a virada da pragmática linguística, vai dizer o Habermas, se esperava que a filosofia movesse o seu interesse para as questões práticas. Isso de meados do século XIX para cá. O que não aconteceu. Com a virada linguística, alguns temas próprios da teoria do conhecimento permaneceram no âmbito teórico. Só com a pragmática, e mais propriamente com a pragmática formal que o Habermas propõe, Habermas, busca dar conta de um elemento prático nessa virada, que é o que está em jogo, que é o que está em jogo nas questões do presente. Na sua introdução, e aí eu sugiro que vocês leiam a introdução, não precisa ler mais nada do Habermas, mas a introdução seria muito bom que vocês lessem. Ele vai falar justamente sobre isso nas primeiras 6 páginas, com essa temática comunicação ou representação. Considerando que a noção de representação, aqui na minha concepção, tem a ver com a episteme, com aquilo que nós chamamos de episteme própria da filosofia moderna. A filosofia moderna se guiou pela representação. E, com isso, deixou de lado o interesse prático da filosofia. Deixou de lado as questões éticas, as questões morais, como também questões fundamentais do pensamento. Com a virada linguística, inclusive com a pragmática, a representação ela se manteve nesse horizonte. O Habermas vai mostrar nesse material dele, nesse texto, que a comunicação também é aqui fundamental. É uma consequência necessária desse movimento. E que comunicação e representação são co-originárias. Porque, embora nós sejamos seres de representação, isso que nós representamos não seria nada se não pudéssemos comunicar. E o mundo, tal como nós conhecemos, só se instaura mediante a comunicação de um certo conteúdo representado, de um certo ser representado, para ser mais claro. O que faz com que o que nós chamamos de mundo seja, antes de tudo, algo da ordem da intersubjetividade.
Bom, então, resumindo ao máximo essa introdução, o Habermas vai mostrar que nós avançamos para uma espécie, nós quer dizer ele, avançamos para uma espécie de realismo sem representação, no qual essa forma de pensar a realidade não é que ela não exista, é que ela deixa de ser determinante. Ora, se ela deixa de ser determinante e vigora, então, o elemento da comunicação, nós precisamos reconhecer que há algo aqui no âmbito do conhecimento que não é mais apenas meramente a representação, mas o reconhecimento, e aí implica ser por mais de um, de algo que está em jogo nesse campo da comunicação e da representação. Para chegar a isso, evidentemente, nós precisamos dar conta de certos elementos que graçaram na filosofia moderna e que na filosofia do século XX se manteve por quase todo o século, a chamada filosofia transcendental ou o chamado questionamento transcendental, que é, em resumo, aquele que diz que há certas condições transcendentais de possibilidade do conhecimento da experiência. Formulado, por exemplo, por Kant. Nós aqui não vamos trabalhar Kant nesse momento. Tá? O Habermas vai questionar justamente esse elemento transcendental depois do pragmatismo. O que é o pragmatismo? É uma forma de filosofia que implica justamente esse contato, essa atividade intersubjetiva do âmbito disso que nós chamamos de mundo. E justamente essa situação que chamamos de mundo tem a ver com a nossa relação com os outros, o extramundo ou extramundo, diferente do que é o intramundo, que é o nosso mundo subjetivo. O que com a modernidade se manteve. Na modernidade tinha uma coisa central que era a objetividade do conhecimento. A objetividade era aquilo chamado ser objetivo. Com a perspectiva atual, o elemento transcendental ele é naturalizado, começa a ocorrer um processo de destranscendentalização, e aquilo que está fora do mundo passa a ser intramundo, no sentido de que o que está em jogo para nós é justamente o âmbito da nossa relação com os outros, aqui e agora. Isso coloca em outro patamar a questão da verdade e da justificação. Bom, eu paro por aqui com Habermas. Eu só passo aqui um pouco para vocês darem uma olhada nos tópicos. Então, ele começa aqui a fazer um contraponto entre a filosofia hermenêutica e a filosofia analítica como versões da virada linguística, fala da racionalidade como entendimento mútuo. Esse entendimento mútuo, gente, nós podemos chamar de reconhecimento, tá bem? O que é o entendimento mútuo? É nós três aqui, deixa eu ver se temos três aqui ainda, temos três, tá? É nós podemos chegar a um entendimento que cada um dos três sai satisfeito e que no bojo, que no resultado, concorda
com aquilo que também o outro chegou como conclusão. Ou seja, para que eu tenha como válida certa posição e certa pretensão de verdade do meu discurso, esse discurso, ou pelo menos essa pretensão de verdade, tem que ser reconhecida pelo outro. Tem que ser aceita pelo outro. Aqui eu estou usando como sinônimo, aceito e reconhecido, tá? Não é necessariamente a mesma coisa. Quer dizer, definitivamente não é a mesma coisa, mas aqui, para resumir, a gente pode colocar nesses termos. Ora, nesse sentido, se nós entendemos que o entendimento mútuo pode ser um sinônimo de reconhecimento, o que está em jogo, quando Habermas fala de racionalidade comunicativa, é justamente esse ponto. Como que, do ponto de vista da racionalidade, eu, Manuel Moreira, não fico preso no meu intramundo. Que é algo que existe, que está em mim. Mas que aquilo que eu assumo como certas verdades possa ser reconhecido pelo outro, ainda que não seja. Porque aí nós temos o problema do discurso e o problema da validação desse discurso. O Habermas, então, vai falar de validação, né, num dado momento. Pois bem, o mundo que vai se fazer, ele não tem a ver com um certo transcendentalismo, que, no fundo, é uma condição de possibilidade de algo como um intramundo, de um sujeito transcendental, que não é senão um sujeito monológico, isto é, um sujeito cujo discurso não tem diálogo. É algo que se dá a partir de uma mente única e exclusivamente. E que, para as outras mentes, o único modo de aceder àquele discurso é reproduzindo, se não o próprio discurso, mas os passos desse discurso. E aí o que acontece? Nós temos a velha teoria da confirmação empírica de uma hipótese. E daí também todas as teorias do conhecimento, todas as epistemologias fundadas na análise tradicional do conhecimento. Essa perspectiva que eu começo a apresentar aqui a partir do Habermas, ela tem o mérito de, não se reduzir a uma análise tradicional do conhecimento, ela não é isso, mas também ela não é uma crítica meramente formal dessa análise tradicional do conhecimento. Ao contrário, ela assume o problema da análise tradicional do conhecimento, ela assume que, portanto, a crítica à análise tradicional do conhecimento é pertinente, mas faz um caminho distinto. Qual? O caminho do trabalho prático. O caminho do trabalho no qual as questões éticas e morais, as questões políticas, as questões econômicas, as questões práticas, para resumir, assumem um papel relevante nesse novo modo de ser, nesse novo modo de fazer que nós estamos no qual nós já estamos vivendo. Bom, então, avançando ainda com Habermas, se há, portanto, racionalidade comunicativa, há uma abertura linguística ao mundo. E o mundo, isso que nós chamamos de mundo, não é senão o meio pelo qual esse médium, que é a linguagem, atua. E atua no sentido próprio do termo, e não metaforicamente. Pois bem, para justificar esse caminho, o Habermas vai mostrar a temática da intersubjetividade e da objetividade, tentando mostrar como que a filosofia contemporânea do século XX recupera, se apropria, por exemplo, de Kant e Hegel.
refazendo o caminho de Kant a Hegel. De modo que esses filósofos são fundamentais para o que hoje está sendo produzido, não só ao nível da teoria do conhecimento, mas também ao nível da ética, mas também ao nível de outras disciplinas da filosofia. Bom, ao fazer isso, em um dado momento, o Habermas vai reconhecer que Hegel está na origem do processo que hoje em dia, que atualmente, nós chamamos de destranscendentalização da razão prática. E eu diria também, em certo sentido, da razão teórica. O que significa destranscendentalização? Mostrar que a razão, enquanto tal, naquilo que ela atua, ela só pode atuar no âmbito disso que nós chamamos de mundo histórico e social. Nós não pulamos fora desse mundo. Tudo o que nós... Oi? Seria uma espécie de um anti-idealismo, então, professor, ou não? Assim, essa coisa da destranscendentalização. Na verdade, não. Ele vai dizer lá na frente, lá atrás, quer dizer, ele vai chamar de naturalismo. Onde que está? Se vocês encontrarem, vocês me falam, por gentileza. Está aqui, ó. Ele vai chamar de... Aqui eu não consigo... Né? Ele vai chamar de naturalismo, tá? E desse naturalismo ele passa ao que ele chama de realismo sem representação, que é o que, pelo menos nesse texto, ele parece defender, né? Os filósofos é difícil falar que ele defende uma coisa ou outra, porque ele defende uma coisa ou outra, mas amanhã já pode mudar, né? O cara está vivo, então ele faz isso, mas não é um anti-idealismo, tá? Sobretudo porque a perspectiva dele é de uma pragmática formal e que vai se tornar, o que também tem o nome de uma pragmática universal. Isto é, ela parte de um certo ponto, a racionalidade da ação, e se alarga, se universaliza até constituir o que ele chama de uma comunidade universal de comunicação. Então, não é um anti-idealismo, porque tem, entre aspas, um ideal colocado. Tá? E também não é um anti-idealismo, e aí, se vocês puderem ler esse livro, vai ser muito interessante. Ele faz uma crítica, por exemplo, ao Wittgenstein. O que fez o Wittgenstein? O Wittgenstein falou contra... Nesse textinho aqui, ó. Nesse tópico. Realismo sem representação. Aqui ele vai fazer a crítica ao Wittgenstein, se eu não me engano. O Wittgenstein, ao dizer, por exemplo, que o mundo é o conjunto dos fatos e não das coisas, Wittgenstein, estabelece uma coisa que nós chamamos de realismo não. Ele pressupõe a existência de entidades conceituais, uma espécie de realismo conceitual, né? O realismo dos conceitos, digamos assim. Não sei se é desse modo que está lá no Habermas, tá? O que seria isso? Seria entes ideais. Ora, mas Wittgenstein não foi o cara que falou contra a metafísica? Não foi o cara que falou contra o idealismo? Tem como fugir ao idealismo se nós somos seres de pensamento? Seres de ideias? Então, é uma contradição em termos, né, ou de termos, das filosofias ditas anti-idealistas, anti-isso, anti-aquilo. Então, ele não vai por esse caminho. Né? Ele não vai por esse caminho. Pelo contrário, ao falar de um naturalismo, ele não está dizendo que o transcendental deixou de existir. Ele não está dizendo que a representação deixou de existir.
Ele não está dizendo que não existem entidades conceituais, entidades ideais. Ele está dizendo que tudo o que há se dá no bojo daquilo que são as nossas relações intersubjetivas no âmbito disso que nós chamamos de, tem algum lugar aqui? Mundo da vida, que é o mundo da existência concreta. Onde que está? Mundo da vida, que é o mundo da existência concreta. Ok? Agora sim, o Ariston, em alguns autores, tá? Em alguns autores, uma perspectiva como essa vai se apresentar como um certo anti-idealismo. Em vários autores analíticos ou pragmáticos, nós temos isso. Tá? Um certo antiplatonismo, um certo anti-idealismo. Portanto, aí a sua intuição está muito legal. Invista nela. Eu acho que é a influência do positivismo, né? Principalmente o Hort, né? Que é norte-americano. Justamente. E o interessante é que essas duas perspectivas, e olha aqui o título do Habermas, antiplatônico, ele está falando do Hort, antiplatônico por impulso platônico. Em metafísica, não é o caso desse ano, eu trato o pessoal do Laboratório de Pesquisa Metafísica, que agora eu esqueci o nome deles, mas eles têm um trabalho muito legal que discutem, por exemplo, a epistemologia naturalizada do Quine, e vão tentar mostrar a questão hoje, né, do idealismo e do anti-idealismo, do platonismo e do antiplatonismo. Se o ano que vem não tivermos quarentena, eu pretendo trabalhar esse material, mas se tivermos, infelizmente, vai ser impossível. Yaltza, eu acho que é isso, né? Não sei o que é Yaltza. Não lembro agora se é esse o nome da pessoa. Mas é o pessoal do Laboratório de Pesquisa Metafísica. Não me lembro agora o título em inglês, como que é isso, né? Metaphysics Lab, eu acho que é isso. Metaphysics Lab. Procura na internet que vocês vão encontrar, tá? Yaltza. Não me lembro agora o nome. Tem anos que eu não leio, né? Então, eu tirei licença em 2018, 2019 eu voltei, mas eu tive que fazer um programa diferenciado. Primeiro semestre tirei outra licença, então os textos não ficam todos na cabeça. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o antiplatonismo também é uma forma de metafísica. O anti-idealismo é uma forma de idealismo, como o Habermas mostrou para o próprio Wittgenstein, né? Bom, o que nós queremos com isso? Que num processo de destranscendentalização da razão prática, Hegel esteve na origem. Ele não completou isso, tá? Mas ele esteve na origem. Isso nos possibilita reconstruir também a tese do reconhecimento. E nós vamos fazer isso a partir de Hegel. Mas, evidentemente, não vamos ficar lá o tempo todo, até porque não dá tempo, né? Já são 8h40. O Habermas continua aqui o texto dele, vai falar dos conceitos epistêmicos, de verdade, ponto de vista pragmático. Olha só, ele trabalha vários aspectos do conceito de verdade, e assim como da justificação. Vai discutir o problema da correção e da verdade, e vai propor uma nova relação entre teoria e prática. Para vocês verem que a coisa está em ebulição no nosso tempo. Eu só quero ler uma passagem aqui para que vocês tenham clareza do contexto do que eu estou dizendo.
para que também não fique algo fora de contexto. Eu acho que é isso aqui. Então, eu vou ler um parágrafo aqui do Habermas e daí eu passo para o material que eu quero. Só deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Só esse parágrafo que eu quero ler. Se vocês lerem só esse item aqui, já está muito bom. Mas se vocês lerem ele e o 7, vai estar melhor ainda, que vocês vão pegar todo o conjunto da história da filosofia dos últimos 100 anos, pelo menos. Perdão, dos últimos 150 anos. O Habermas diz, depois que Frege, que é o filósofo analítico, substituiu a via régia mentalista do século XIX, do século XVIII, do século XVII, do século XVI, da análise de sensações, representações e juízos, por uma análise semântica das expressões linguísticas, e Wittgenstein radicalizou a virada linguística numa mudança de paradigma. Isso aqui é o Michael Dummett que fala, né? Origens da filosofia analítica. As questões epistemológicas de Hume e Kant poderiam ter assumido um sentido novo, ou seja, pragmático. No contexto das práticas do mundo da vida, que é o ponto do qual o Habermas parte, e do qual também nós estamos partindo, elas teriam, então, perdido seu primado sobre as questões da teoria da comunicação e da ação. Ou seja, a teoria da comunicação e a teoria da ação constituiriam, a partir disso, um novo primado. Mas, veja, isso não aconteceu. A filosofia linguística também se manteve fixa à ordem tradicional de explicação, ou seja, partiu da teoria, partiu da representação. Se manteve na representação. A teoria continua a gozar de um primado sobre a praxis, enquanto a representação goza de um primado sobre a comunicação. Quanto à análise semântica do agir, esta é dependente da análise cognitiva prévia. Para resumir, todos aqueles que ainda fazem filosofia a partir da filosofia analítica, portanto, aqui, da tradição que vai de Frege a Wittgenstein, permanece nesse limite. De um lado, o teórico se sobrepõe ao prático, a representação se sobrepõe à comunicação e a análise semântica do agir está subordinada a uma análise cognitiva prévia. Ou seja, o agir não é tematizado por ele mesmo, mas a partir de um certo mentalismo, de uma certa discussão que parte desta ou daquela mente. Ok? Isso só para contextualizar esse período que nós estamos chamando de época pós-moderna, que o Habermas não chama assim, tá? Ele chama de modernidade tardia. Eu retiro agora o compartilhamento, porque agora o texto eu não tenho mais aqui, que é um texto do Schelling, que eu queria apresentar para vocês, mas que eu não encontrei. É um texto que eu fiz uma tradução e não está perdido, está em algum lugar, né, que eu vou encontrar até a próxima semana. Mas pretendo fazer isso no mais tardar essa semana ainda, né, possivelmente até amanhã.
O que o Habermas nos apresenta é como se fosse a plataforma de um novo modo de fazer filosofia e de um novo modo de pensar as questões da teoria do conhecimento. Se vocês estão me entendendo minimamente possível, vocês devem concordar, e se vocês concordarem, vocês estão entendendo, que para tratar de questões que envolvam, por exemplo, depressão, que é uma questão de saúde, mas é uma questão também de vida, hoje na universidade, por exemplo, na nossa universidade, nós temos uma taxa de depressão crescente e é algo que a gente não entende. Ninguém entende. E por que ninguém entende? Porque o nosso foco é teórico. Porque o nosso foco é puramente analítico. Analítico no sentido de abstrato, tá, gente? O nosso foco é analítico. A gente não consegue fazer a ligação disso com a vida. Ou seja, nós partimos da cisão de ciência e vida. Nós partimos da cisão de ser, existir e representação, que é uma distinção que foi feita no final do século XIII pelo Duns Scotus, que é um filósofo que a gente estudaria na teoria do conhecimento caso a gente tivesse as aulas normais. Com essa cisão, o que ocorre? Nós chegamos numa consequência muito... como que eu posso dizer? Numa consequência muito infeliz para a humanidade. A fragmentação. Eu tive um professor na graduação, o Javier Herrero, que dizia que Kant é o filósofo da distinção, ele distingue tudo. No limite, o que é a distinção? E se nós distinguimos tudo, o que nós, no fundo, estamos fazendo? Fragmentação. Nós chegamos numa época da fragmentação. Eu próprio escrevi um livro em 2014, eu organizei um livro, na verdade, e lá tinha vários capítulos meus, como de outros colegas. E a tônica desse livro, é um livro sobre Hegel, o sentido desse livro era justamente apresentar uma alternativa ao mundo da fragmentação, que foi o mundo do século XX, que é resultado daquilo que ocorreu no século XVIII e XIX. Mas isso não começou com Kant, isso não começou com Descartes. Isso já está lá na passagem da Idade Média à Idade Moderna. Hoje, porém, não só Habermas, mas Heidegger, o próprio Hort, em certa medida, o pragmatismo, em certa medida, faz a inversão, coloca a vida no âmbito do primado. Ora, e Kant já havia feito isso. Eu escrevi um texto que eu apresentei em 2001 falando do primado da razão prática. Mas qual foi o problema de Kant ou dos kantianos? Que o primado da razão prática permaneceu em um nível transcendental. E por que em um nível transcendental? Porque Kant falou do imperativo categórico, que, no fundo, em rigor, não é transcendental, é formal. Então, quando Habermas fala de uma destranscendentalização da razão, ele não está jogando a crítica da razão prática, não está jogando fora a fundamentação da metafísica dos costumes, nada do Kant. Ele só está distinguindo e tentando mostrar que, ao nível prático, um transcendental, no sentido forte, ele mata a própria razão ao abstrair do elemento da vida. Bom, mas se Habermas está certo, como que nós podemos, então, falar de
teoria do conhecimento, num quadro em que comunicação, que é essa ação no mundo, essa ação comum no mundo, e comunicação são co-originárias. Eu não sei se eu fechei o livro dele, eu acho que eu fechei, né? Não, não fechei. Então, vou fazer mais um rápido compartilhamento para ler mais uma passagem dele aqui, para vocês entenderem essa questão. Ele vai dizer no outro parágrafo. Ele vai dizer no outro parágrafo. Charles Peirce evitou uma redução semanticista e ampliou a relação de dois termos entre proposição e fato, que é o que se resume à filosofia analítica. Podem ver lá o problema de Gettier, está todo circunscrito aqui, né, na relação entre proposição e fato. Sucedânea da relação entre representação e objeto, que é a dos modernos, para uma relação de três termos. Então, o que ocorre com esse novo momento da teoria do conhecimento e da filosofia? Não se joga fora a relação de dois termos, seja a de proposição e fato, seja de representação e objeto. Ao contrário, ela é ampliada para uma relação de três termos. Diz o Habermas, o sinal que se refere a um objeto e exprime um estado de coisas, olha, ele está discutindo com Wittgenstein, precisa da interpretação de um falante e um ouvinte. Ou seja, isso não está solto num espaço lógico. Isso não está solto em um transcendental. Eles precisam de um falante e de um ouvinte. Um falante que fala para um ouvinte que ouve um falante. Mais tarde, a teoria dos atos de fala, inspirada em Austin, e aqui ele está falando lá do... Bom, agora eu não me lembro o cara que escreveu sobre a intencionalidade. Bom, o seguidor do Austin, agora eu não me lembro. Mostrou como, na forma normal do ato de fala, a referência ao mundo, MP quer dizer a referência ao mundo, né? Da proposição. O mundo é uma referência da proposição. A referência ao mundo e às coisas do componente proposicional se entrelaça com a referência intersubjetiva do componente ilocucionário. Searle, o nome do autor que ele está se referindo aqui. Isso aqui é Searle. Perdão. A referência ao mundo e às coisas do componente proposicional se entrelaça com a referência intersubjetiva do componente ilocucionário. Depois eu explico isso. Ao estabelecer uma relação intersubjetiva entre falante e ouvinte, o ato de fala está, ao mesmo tempo, numa relação objetiva com o mundo. Se concebemos entendimento mútuo como telos inerente à linguagem, impõe-se a co-originalidade de representação, comunicação e ação, que, de algum modo, já está na comunicação. Uma pessoa entende-se com outra sobre alguma coisa no mundo. Como representação e como ato comunicativo, o proferimento linguístico aponta em duas direções ao mesmo tempo, o mundo e o destinatário. Feito isso, nós temos a base para a qual podemos falar
podemos dizer que o conhecimento, no fundo, é reconhecimento. Ao falar isso, nós fugimos daquela discussão que até o Habermas ainda faz aqui, de verdade e justificação. Ou de colocar o conhecimento como essa equação que resulta... Perdão. De colocar o conhecimento como resultado dessa equação de crença, verdade e justificação. Por quê? Porque o entendimento mútuo é eu entender a mesma coisa que vocês dois entenderem. Agora, para que eu entenda a mesma coisa que vocês, o que tem que acontecer? Eu tenho que reconhecer que o que vocês entendem é o caso. Isso é entendimento mútuo. Então, na base disso aqui, tem algo que é o que eu estou chamando de reconhecimento. Tá bem? O componente ilocucionário do ato de fala é aquilo que não é falado, mas que faz com que o ato de fala tenha um efeito. Se eu digo, por exemplo, Ângelo, por gentileza, você pode me passar o livro do Habermas? O que fez o Habermas? O Ângelo, ele me passou o livro. Então, teve um efeito no mundo o ato de fala. E veja, quando eu disse, olha, eu estou sem o livro, um de vocês tem um livro, uma comunicação se deu. Dois sujeitos, um falante e um ouvinte, acederam a um plano transcendental da representação, representaram de tal modo um objeto, algo que existe no mundo, uma coisa, e não um mero fato, e, a partir disso, chegaram a um entendimento mútuo. Qual o entendimento mútuo? O fato de eu não ter encontrado o livro aqui, o Ângelo me passou o dele. Eu baixei e nós lemos. Ou seja, uma relação de 3 termos se deu. Está claro isso? Está claro, Ângelo? Sim. Ângelo e Einstein falam... aí... Então, veja, se nós estamos chamando isso de reconhecimento, como que, e aí eu vou aproveitar aqui a apresentação, como que nesse livrinho nós podemos falar, então, de reconhecimento da depressão? É o reconhecimento teórica ou praticamente a depressão? Resposta. Ao mesmo tempo, teórica, porque é uma representação confusa. Lembra? Eu tenho que ter o reconhecimento teórico. Mas eu também dependo do reconhecimento prático. São 2 sujeitos, um falante e um ouvinte. Ok? O falante e o ouvinte. Que se entendem de forma mútua sobre algo no mundo. Que algo é esse? A depressão. A depressão é um fato? O fato é que alguém tem depressão. E se alguém tem depressão, a depressão é uma coisa. Então, aqui, nós estamos dando um passo a mais do que o passo, por exemplo, dado pelo Wittgenstein no seu Tractatus, ao dizer que o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. O que o Wittgenstein fez foi muito interessante. Mas será que dá para viver no mundo do Wittgenstein? Não, não dá. Até porque ele próprio teve dificuldades com isso. O que prova, ao nível prático, o que nós estamos falando. Então, aqui, essa palavrinha reconhecimento, ela nos mostra um caminho diferente para a filosofia.
ela nos mostra um caminho diferente para a teoria do conhecimento. E o primeiro a fazer isso foi Hegel. Quando Hegel falou, e agora eu tiro o reconhecimento, agora eu tiro o compartilhamento, quando Hegel falou que em certas circunstâncias, não foi em certas circunstâncias, que há certas ideias, há certos conceitos que nós damos por conhecidos. Mas nem por isso eles são reconhecidos. O Hegel falou isso na Fenomenologia do Espírito, que é o texto que o Habermas se baseia para falar que Hegel começou esse processo de destranscendentalização. Ora, não basta conhecer abstratamente. Se nós não reconhecermos, aquilo não tem uso para nós. E se não conhecermos, o uso que fizermos daquilo é obscuro. Ou seja, tem pessoas, inclusive professores universitários, escritores de livros e até famosos, que escrevem, mas cuja escrita tem um sério problema. Dá por conhecido aquilo que exige ser reconhecido. Porque não tem como conhecer algo se nós não reconhecemos esse algo. Ao nível teórico, isso diz respeito a tirar as representações do seu bojo. Como é que eu posso dizer? Do seu bojo sensível, do âmbito de uma vida concreta ainda não esclarecida, e olhar isso que foi tirado, nele mesmo. Portanto, aceder à representação, aceder ao reconhecimento teórico. O que é o reconhecimento teórico? Já que nós estamos no ensino remoto, é uma espécie de reconhecimento à distância, que a teoria tem a ver com isso no grego, né? Nós observar de longe. Esse é o primeiro passo. Mas isso não pode ser uma mera abstração. Por que não pode? Porque a condição de ser para fazermos isso é justamente a vida. Então, isso que nós abstraímos tem que retornar e iluminar isso que está acontecendo no mundo. Mas como? Na ação. Isto é, na relação com o outro. E não simplesmente numa espécie de dedução teórica. Aí, de um reconhecimento teórico, nós passamos para o reconhecimento prático. Bom, isso que o Hegel chama de reconhecimento teórico, o Schelling explica melhor ainda, porque o Hegel escreve isso no prefácio à Ciência da Lógica, depois da Fenomenologia. Mas o Schelling escreve 3 parágrafos contra Hegel, isso é muito legal. O Schelling escreve 3 parágrafos contra Hegel, mostrando fundamentalmente o seguinte: numa teoria do reconhecimento, nós não partimos da essência da coisa. Nós não partimos da ideia abstrata. Na verdade, essa ideia abstrata já é a conclusão, já é o resultado de algo que já está concreto e atuando. Lembram? Não foi com vocês que eu falei, foi na metafísica, perdão. Eu ia dar um exemplo aqui agora, mas foi em metafísica, não foi teoria do conhecimento. Mas, aqui no caso de vocês, foi lido, eu não lembro agora em qual texto, se foi no meu próprio texto, eu acho que foi, no saber que e no saber de que. Nós fizemos isso, né?
O saber proposicional é o saber de quê? É o saber que é o caso de que, blá, 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 blá. E o que acontece com essa concepção do saber de quê? Nós separamos o saber que foi chamado de saber comum, de saber convencional. Aí vocês próprios deram uma concepção do que os analíticos chamam hoje, né, o conhecimento standard. Eu acho que foi isso que o Alisson falou. Não me lembro agora. Que seria esse conhecimento comum do nosso dia a dia. E que lá no manual que a gente estava utilizando também foi chamado de uma espécie de uma sabedoria de vida, vamos dizer assim. Fulano sabe andar de bicicleta. Esse é um tipo de saber. É um saber quê? Mas ele não tem um saber de quê a respeito, por exemplo, da bicicleta. Será que essas duas coisas são separadas mesmo? Ou será que nós separamos isso para efeitos didáticos e esquecemos de juntar? Bom, vamos ficar com essa segunda hipótese para não sermos criticados por ninguém depois. Tá? Porque, no fundo, não pode haver isso. Se é um saber de quê, um saber proposicional, é porque ele tem uma função no mundo. Se nós partimos desse pressuposto, os exemplos lá do Gettier são mais inteligíveis. Ou seja, nós podemos fazer um uso não analítico da filosofia analítica. Isso é muito bacana. Ou seja, nós podemos ser analíticos de outro modo. Nós podemos fazer filosofia analítica sem que ela seja uma mera abstração. E olha, Alisson, eu sou reconhecido em muitos lugares como dialético. Olha o que eu estou falando, olha que ponto nós chegamos, né, Ângelo? O Ângelo já está há mais tempo, eu acho que ele já me conhece, né, há mais tempo, desde o ano passado, sabe um pouco dessas brincadeiras. Então, veja, por que falar de reconhecimento nesse caso? Porque tem a ver com essa atuação concreta no mundo, na qual nós fazemos todo o processo de abstração, nós somos seres humanos, nós somos seres de abstração. Mas essa abstração cumpre uma função. Ela não é separada e ela não tem sentido sem essa função. E qual é a função? Justamente cumprir, realizar algo no mundo. Com o exemplo da depressão, nós temos dois indivíduos, pelo menos, o médico e o doente. O analista e o analisante, que dialogam, que têm uma conversação, ou, como nós falamos na psicanálise, que é um processo de escuta, de fala e de escuta. A fala do paciente e a escuta do analista. A respeito de algo no mundo. Que algo é esse? A depressão. E que não é algo meramente teórico, abstrato, como um tratado que a gente vai escrever sobre tal ou tal coisa, mas algo que aquela pessoa está vivendo. Ou seja, nós estamos partindo do mundo da vida. E mesmo que o analista não tenha depressão, nunca tenha tido, só pelo fato de serem dois sujeitos, um falante e um ouvinte, falando e escutando, portanto, sobre algo no mundo, é algo que diz respeito aos dois. E porque diz respeito aos dois, tem o elemento ilocucionário, que faz com que algo mude naquela relação.
Na medida, então, que algo muda nessa relação, essa palavra reconhecimento, ela deixa de ter um sentido meramente teórico, isto é, do nosso entendimento mútuo a respeito do que fazemos, para ter um efeito concreto, por exemplo, transformar a vida do doente. Quem já teve depressão, por exemplo, consegue passar por esse processo na relação com o outro de modo muito mais fácil do que quem nunca teve. Embora todos já tivemos, talvez só não lembramos, que há vários níveis e vários graus de depressão. Mas o que tem a ver com essa transformação aqui é o seguinte: esse reconhecimento implica uma mudança no quadro do indivíduo, no quadro da pessoa. Esse é o exemplo mais cabal, podemos dizer, disso que Habermas, Austin e Searle chamaram de teoria dos atos de linguagem. Ficamos por aqui e, quando a gente estiver lendo o texto, a gente vai dar mais exemplos disso e vamos voltar a esses textos dos filósofos, tá, gente? Nós só estamos passando agora de modo mais geral, primeiro, para dar tempo também de vocês fazerem os trabalhos que já foram colocados, e para que, quando nós começarmos o texto, a leitura do texto do Lemoine, essa base já ter sido assimilada por vocês. Tá legal? Ângelo, Ariston, alguma dúvida? Ângelo, você, alguma dúvida? Para mim, tudo tranquilo para mim. Isso aí, ó, leu o Habermas. Eu ficarei muito feliz se vocês o lerem. Tá bom? A gente, quer dizer, eu, na minha disciplina, normalmente a cada ano, eu estudo uma variedade razoável. Que legal, Ângelo. É verdade, você tinha me falado. É verdade. A gente usa uma variedade razoável de autores. Cada um, evidentemente, dentro de um limite, dentro de um recorte, que dá para a gente usar na disciplina. E acredito que isso não só enriquece a disciplina, mas que também abre caminhos diferentes para vocês. Né? Então, quanto mais vocês puderem ler desses autores que são sugeridos, melhor vai ser para vocês no futuro. Ok? Bom, eu falo aqui para o Ângelo e para o Arisson, porque eles estão agora ao vivo. Mas isso vale para todos, vale para todas nas suas pesquisas pessoais, atuais, futuras, de modo que fazer filosofia não nunca foi, embora em alguns momentos pareceu ser, se fixar num único autor. É sempre bom abrir as possibilidades e trabalhar isso de uma forma a mais ampla possível, mas sempre, claro, dentro de um critério e dentro de algo específico, senão a gente se perde. E aí também não vamos estar fazendo filosofia. Eu fico por aqui, então. Obrigado a todas, obrigado a todos que nos assistiram até aqui, em especial ao Ângelo e ao Ariston, que nos acompanharam ao vivo. Tchau para vocês, grande abraço, até mais.